Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Iniciativa Geek. Meu nome é Walter e eu estou falando para todo o universo conhecido e desconhecido. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre um documentário bem interessante que eu vi recentemente, chamado Pee-wee Herman, Por Trás do Personagem, documentário que está disponível atualmente no catálogo do Max, né? E aborda a vida e obra de Paul Rubens, Paul Rubens, eu acho que é a pronúncia, que é o rosto, né, por trás do personagem Pee-wee Herman, e no documentário vai abordar, né, um pouco da criatividade dele, das criações dele, da televisão, o envolvimento dele na televisão, cinema e as polêmicas, né, relacionadas à vida dele. E vamos lá, eu gosto de vários, é um documentário da HBO, né, tá disponível atualmente no catálogo do streaming Max, né, está disponível em duas partes, né, e a primeira parte vai ter um foco mais na criação, né, do Pee-wee Herman, no sucesso dele no cinema e na TV, e na segunda parte que vão vir as polêmicas e tal, e os problemas em que ele se envolveu. Mas vamos lá, eu acho a narrativa do documentário muito interessante, acho um documentário que tem uma visão interessante, né, como ele vai contar essa história, e também não fugir, obviamente, como eu falei, das polêmicas, dos problemas que ele se envolveu, né? Aliás, quando isso surge na tela, eles botam várias reportagens da época falando a respeito, né? E isso em relação ao que eu sei. Eu acho que é interessante falar justamente sobre esse personagem Pee-wee Herman, que eu mesmo, eu acho que aqui para o público aqui no Brasil, talvez não tenha chegado muito desse personagem aqui no Brasil, que lá nos Estados Unidos fez um grande sucesso ali, principalmente nos anos 80. Né? Aqui o que eu sei do Pee-wee Herman foi muito por causa do filme o primeiro filme do Pee-wee Herman, que foi dirigido por um tal de Tim Burton. Talvez vocês conheçam esse nome, e que dirigiu Batman, dirigiu Os Fantasmas Se Divertem, Edward Mãos de Tesoura, e por aí vai, né? Várias produções aí, e que eu acredito cultuadas, né? Acho que muitas pessoas gostam desse diretor. E o primeiro filme que ele dirigiu foi um filme desse personagem do Pee-wee, e foi um filme que fez um grande sucesso, né? E possivelmente ajudou, né, a carreira do Tim Burton decolar. E não apenas isso, né? Explodiu a figura do personagem Pee-wee Herman. Isso vai ser abordado, aliás, o documentário vai se iniciar bem antes, né, falando, né, do Paul Rubens como um artista, até, né, em companhias de comédia, até chegar na criação do Pee-wee Herman, né, o sucesso que vem do teatro e que, né, foi para o cinema e TV, né, e aí foi arrebatador, né. Depois teve um outro filme, no documentário vão passar tudo isso, né, parte da vida dele, falando sobre a vida pessoal dele, sobre as histórias, como bons documentários fazem, né, e vão falar da parte do filme, né, que eu acho muito interessante. Vai ter participação do Tim, aliás, dessa parte das pessoas falando do Pee-wee Herman, do Paul Rubens. Tem vários artistas bem conhecidos falando sobre essa personalidade, e é interessante porque, por exemplo, essa parte do filme, né, do primeiro filme, vai ter os bastidores comentando sobre como foi a criação,
o Tim Burton vai falar um pouquinho. E uma outra coisa que é muito interessante é que o filme conta com a participação do próprio Paul Rubens falando, né, sobre a história dele, sobre a criação do Pee Wee Herman, sobre polêmicas, sobre tudo isso, né, e tem um clima, né, que transparece para o público, né, para mim, da criatividade, né, dele, ao mesmo tempo justamente disso, dessa coisa também um pouco, tem um tom, acaba tendo um tom mórbido também na produção, justamente porque ele também já faleceu, né? E isso vai ser abordado no documentário, aliás, vai ter mais para o final, vai ter áudios dele, né, falando já mais próximo, né, de quando ele faleceu e tal, né, e é muito interessante, né, como, vamos lá, na primeira parte eles vão falar dos filmes, né, teve um outro filme também do Pee Wee Herman para cinema, e teve a série de TV que fez muito sucesso, né, e eles vão falar da importância dessa série de TV, que aí sim teve muito um apelo infantil muito grande, foi uma produção mais focada no infanto juvenil, e vão abordar sobre isso, sobre a importância desse conteúdo, do que foi feito, também de problemas relacionados a isso. Várias pessoas que participaram vão falar sobre isso, sobre essa produção. E aí, na segunda parte, vai ter o foco nas polêmicas, em casos até mesmo criminosos, e sempre no retorno dele, porque ele participou de várias outras coisas fora, por mais que o Pee Wee Herman seja o maior personagem dele, ele participou de várias outras coisas, que eu gosto muito, aliás, né? Por exemplo, ele tem uma participação no filme Buffy, a Caça a Vampiros. E não a série, tá? Você tem a série, mas antes da série de TV teve um filme, foi um filme que passou muito aqui nas tardes brasileiras, tá? Eu gostava de assistir, eu gostava dessa temática, porque o Buffy, a Caça a Vampiros é a mistura de vampiros, que é um monstro, é uma criatura que eu sempre curti muito, junto com um apelo juvenil e tal, que eu achava muito divertido, eu gostava muito desse filme. É interessante como ele foi aparecendo em alguns projetos que desvencilhavam ele do personagem Pee Wee. Um outro filme que ele participou, que também passou muito nas tardes brasileiras, na TV aberta, e eu curtia muito, era o filme Eu acredito que em português o nome é Heróis. No original acho que é Mystery Man, aqui virou Heróis Muito Loucos. É um filme que eu já falei aqui, um filme de super-heróis, bem da zoeira, com elemento de comédia, aliás. Tem o Ben Stiller, tem o William H. Macy, o Geoffrey Rush, e o Paul Rubens está também nesse projeto, interpretando personagem extremamente diferente do que ele já havia feito anteriormente. E aí depois vai ter outra temática ali que surgiu na vida dele, de problemas, também com a temática criminosa, vai ser mostrado no documentário, vão passar reportagens da época, e mais uma vez vai mostrar também o retorno dele, o retorno do personagem Pee Wee para o teatro, para uma produção de streaming também, que teve um filme que eu acredito que tenha sido o último filme do Pee Wee, que foi para Netflix e tal, né? E aí vai abordar um pouquinho do que aconteceu nos últimos anos ali da vida dele, isso com riquezas porque pelo que dá a entender no documentário, eles tiveram acesso, né, ao acervo dele,
e tem imagens imagens, fotos, né, de todos esses períodos da vida dele, né, e é riquíssimo nesse sentido. Então é bem interessante, achei um documentário bem rico na proposta dele e obviamente é aquela coisa, fica ao público, né, a compreensão ali né, o público que vai ter ali a compreensão, né, né, a entender a visão dele do que ele está querendo passar ou não, né, ou achar que ele realmente ele tem ali praticou atos criminosos e tal, e que, né, ou vê o lado mais artístico e tal, que tem toda essa passagem que é muito interessante, né, nas produções para o cinema, nas produções de televisão, algumas personalidades atreladas à vida do Paul Rubens. E é muito interessante, por exemplo, até esse lance do Tim Burton, né, que o Tim Burton era um estreante, o personagem Pee Wee Herman já estava fazendo sucesso, aí vem o filme, faz um baita estardalhaço, lança a carreira do Tim Burton, e é interessante porque um tempo depois, quando ele vai lançar já o Batman Retorno, quando ele já está com uma carreira consolidada, né, no filme tem uma participação também, eu lembrei agora, tem uma participação do Paul Rubens em Batman Retorno, né, e o filme, o documentário, ele é bem interessante, possivelmente um dos projetos aí mais legais que eu vi nesse ano, e aí eu indico para vocês que assistam, acho que vale tanto para quem conhece Pee Wee Herman, para quem conhece o Paul Rubens por algum projeto, e também para quem não conhece, não faz a menor ideia do que eu estou falando, quem é esse cara, acho que vale a pena. E é o que eu falei, o documentário é interessante, porque tem muitos documentários que eu assisto por causa do artista, por causa da história vai ser um documentário, um exemplo aqui, né? Um documentário sobre a Pixar, né? Mas tem muitos documentários, não necessariamente, que eu acho que até existe documentário da Pixar, e eu acho que é até legal, tá? Mas vamos dar um exemplo de um documentário de um artista, de uma empresa e tal, de uma produtora de sucesso, mas que você assiste pela temática, mas o documentário em si não é tão interessante, não tem acaba muitas vezes sendo arrastado, chato, e não é o que acontece aqui, muito pelo contrário, o ritmo é muito legal, eu me prendi assistindo, fui assistindo, acabei, né, vendo as duas partes e tal, e achei bem interessante, indico aqui para vocês, né, mesmo vocês gostando ou não de documentário, acho que vale dar uma chance. Então, é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, não esqueçam de se inscrever no canal. E caso você não tenha gostado, pode aí embaixo dar o seu não gostei, mas comente por que raio você não gostou do vídeo. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchauzinho, tchau, tchau, valeu. Obrigado. Até a próxima.